Olá, alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, eu vou estar aqui apresentando para vocês a matéria de automação, tá certo? Essa matéria, ela vai ser diferente do que a gente fez em informática, certo? Então, eu vou estar gravando os conteúdos especificadamente e postando no horário das aulas. Vocês deverão assistir os vídeos e, ao final da noite, a gente vai ter uma discussão através do Google Meet, certo? Para eu poder estar tirando as dúvidas de vocês. Além disso, todo o conteúdo que eu postar vai ter uma atividade referente a esse conteúdo, ó, vocês podem ver aqui no ambiente, tá vendo? Essa atividade, vocês vão baixar o PDF que tem atividade, vão abrir no celular de vocês ou no computador, tá vendo? Vocês deverão responder essas atividades no caderno. E depois disso, vocês vão tirar uma foto e vão enviar aqui nessa atividade, tá certo? Lembrando que as fotos têm que estar numa qualidade que dê para enxergar e possa corrigir essa atividade, tá bom? Se alguém preferir, pode estar respondendo também no computador ou no celular e mandando um formato de PDF. Fica a critério de vocês, tá bom? Mas sempre venham ver a atividade aqui e abram para ver o conteúdo. Outra dica é que vocês procurem responder a atividade enquanto vocês estiverem vendo os vídeos, porque eu acredito que facilite na hora de responder, certo? Lembrando também que a gente tem a frequência aqui de aulas que vocês precisam responder, tá bom? Para eu poder marcar a presença de vocês. Esse ambiente aqui, ó, como vocês já tinham visto, é igual ao do de informática, só que agora a gente tem aqui, ó, a matéria de automação, o ano aqui da turma de vocês e, no caso, o meu nome, que é quem vai estar com vocês nessa jornada, tá certo? Então, não esqueçam de fazer esses procedimentos. Vamos começar aqui com a parte de automação. A gente vai começar com a introdução, tá bom? Eu vou estar trazendo para vocês uma explicação base dos nossos assuntos. Vou colocar outros materiais de apoio, como vídeos, como apostilas que têm assuntos complementares, tá certo? Vamos lá. Então, o que é automação? A gente tem que partir desse princípio, tá certo? Basicamente, a automação industrial, ela foi uma área que foi derivada lá da Revolução Industrial, tá certo? Veio com a automatização das tarefas. Antigamente a gente conhecia essa parte de automação, o pessoal meio que, como é que eu posso dizer? Meio que confundia com mecanização. A gente tem dois conceitos diferentes, certo? O que é mecanização e o que é automação. Não são áreas iguais, certo? Existem diferenças que, apesar de serem semelhantes e terem o mesmo campo de atuação, elas são áreas diferentes. Inclusive, fica aí o nosso primeiro desafio. A primeira pergunta que vocês vão ter que responder na nossa tira dúvida vai ser: qual a diferença entre mecanização e automação, tá certo? E aí, o que é que eu posso mais dizer para vocês? A automação industrial, ela avançou de forma absurda nas últimas décadas, certo? E ela continua a crescer cada vez mais, porque todo dia a gente tem uma tecnologia diferente e a tendência é que os processos sejam automatizados cada vez mais rápido. Mas por que isso aconteceu, certo? Não só na área industrial, mas também na área residencial, como vocês podem ver aqui, ó. Na área residencial, tá vendo? Hoje a gente tem processos de automação muito mais na palma da mão. Hoje quase todo mundo tem um sistema de alarme, ou tem um sistema de câmeras, ou tem um sistema para abrir portão. Isso é automatização, tá certo? Então, as coisas elas estão cada vez mais estão indo para frente, estão evoluindo. E a gente tem que buscar entender o porquê e como, até para a gente se manter atualizado nesses processos, tá certo? Ó,
A gente tem aqui como comparação os sistemas manuais. Antigamente a gente tinha máquinas a vapor, máquinas eólicas, máquinas hidráulicas e por aí vai, certo? Esses são os sistemas manuais que, apesar de ser mecanizado, eu ainda tenho o papel do homem como um dos principais fortes daquela ferramenta, certo? Então, nos sistemas manuais, apesar de a gente ter um maquinário, a gente tem uma pessoa, tem um humano, que precisa operar aquela máquina. Então, elas não são automatizadas, certo? Hoje em dia, apesar da indústria ter máquinas que são totalmente automatizadas, vocês mesmos devem trabalhar aí nessa área. Vocês sabem que ainda existem profissões que é necessário a utilização de uma pessoa para controle de máquinas, tá certo? Não é porque existiu a automatização que os sistemas manuais eles ficam a mercê, certo? Eles ainda existem, independente de qualquer coisa. Por que surgiu esses sistemas automatizados? Basicamente, tudo que a gente tem hoje, celular, computador, máquina, televisão, tudo que a gente tem nessa magnitude que existe é graças à evolução da eletrônica, tá certo? Basicamente, tudo que existe veio por conta de uma peça só. Não sei se vocês já devem ter estudado em Eletrônica 2 ou Eletrônica 1, que é por causa dos transistores que hoje a gente tem a tecnologia evoluída da forma que ela é, certo? Então, basicamente, os sistemas automatizados só existem porque a eletrônica ela evoluiu de uma forma na qual os componentes podem ser controlados. Antigamente, o que a gente chama de eletrônica analógica é quando a gente tem, como é que eu posso dizer? Eles são como se fossem meio que burros, certo? Eles não têm um sistema lógico de funcionamento. Eles funcionam de forma repetitiva, fazendo unicamente aquela função. Mas eles não conseguem trocar figurinhas, digamos assim. Eles não conseguem, por si só, terem uma utilização lógica, sem depender de outros componentes como controladores, tá certo? Mas os sistemas automatizados, eles só surgiu por causa disso. Qual é a vantagem de você ter um sistema automatizado? É a repetibilidade, certo? Não quer dizer que você repetir um processo várias vezes garante que aquilo ali vai ter uma qualidade. Mas uma das vantagens é essa, tá bom? A flexibilidade, a gente precisa ter um sistema que ele cumpra o que ele foi proposto, mas que ele seja flexível em caso de ter algum problema, tá bom? O aumento da produção, que é consideravelmente 1000 vezes maior do que quando você tem pessoas fazendo a montagem. Por exemplo, você pega uma estação de montagem de carros. Se você pegar a produção hoje e a produção de 20 anos atrás, a diferença nos números vai ser enorme. Principalmente por causa do maquinário que se tem ali, tá certo? A valorização do trabalho do ser humano. Um dos pontos que ao mesmo tempo é vantagem, também é desvantagem, é que com a automatização, alguns trabalhos deixaram de existir. Muitos desses trabalhos são trabalhos de cunho manual, de cunho pesado, onde a questão física, você exercer força física, era um dos maiores pontos, certo? E com a automatização, esses trabalhos que exigiam essa força física foram os primeiros a se extinguirem. Isso é uma vantagem porque você valoriza, entre aspas, as habilidades da pessoa não só como um mecanismo de força, mas exigindo também a questão lógica e operacional da coisa. Só que isso também deixou muita gente sem trabalho. Às vezes não se especializou ou só tem uma vivência de vida naquele tipo de trabalho. Então, isso acaba sendo um problema, muitas das vezes. É vantagem, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem, certo? Quais são as características aqui dos sistemas automatizados? Eu tenho esse conjunto de componentes aqui, certo? Que compõem
esses sistemas. Basicamente, eu tenho uns sensores, certo? Esses sensores são quem coleta os dados externos e internos a uma máquina, por exemplo. Esses sensores enviam sinal para um controle. Esse controle, ele vai definir o que é que vai acontecer, certo? Para os meus atuadores, os atuadores no popular é o que você chama de motores, são que exercem força física através de controle, certo? E esses atuadores, ao reproduzir o que o controle pediu, ele está criando um processo, tá certo? Então, basicamente, o que acontece é que isso daqui, ó, é a força da pessoa que vai fazer a programação desse controle, certo? Mas, basicamente, a gente tem sensores, controles, atuadores e processos. Hoje, a gente vai estar estudando essas questões dos processos, tá bom? Mas, esses 4 componentes aqui vão ser os objetos de estudo dessa disciplina. Quais são os embates aqui entre o controle automático e o controle humano, certo? O maior número de aquisições para o processamento. Quando eu tenho um controle automático, gente, vocês têm fatores além da decisão de uma pessoa. Você tem fatores como dados coletados através de sensores, como os números de produção, como o tempo contado, digamos assim, mais precisamente. Então, quando você tem um controle automatizado com esse nível de especificação, você consegue obter dados mínimos que às vezes a gente como ser humano não levaria em consideração, mas para a máquina isso é um fator decisivo, fazendo com que uma produção às vezes aumente significativamente por causa de segundos no modo de processo, tá certo? A gente também tem a maior velocidade de processamento e decisão e a maior confiabilidade. Por que essa maior confiabilidade? Porque se eu projeto algo para ele exercer uma determinada função, ele tende a fazer só aquilo, certo? Ele não vai... por exemplo, a máquina não vai sair para tomar um café no meio do expediente, entende? Ela vai unicamente fazer a função para aquela qual foi programada, e a única probabilidade dela não fazer isso é se por acaso a energia acabar, certo? Porque se você pegar uma linha de produção, se um elemento dessa linha quebra, você pode observar que a produção ela vai continuar, mesmo que esteja sendo errada, mas os outros elementos eles vão estar ali trabalhando independentemente de qualquer coisa, tá certo? Quais são as desvantagens? Somente realizam as tarefas para as quais foram programadas. Isso é bom, mas isso é uma desvantagem, porque às vezes você cria um negócio para produzir algo, se aquilo ali não der certo, você vai ter um maquinário específico só para aquilo. Então, às vezes é uma desvantagem, mas para mim isso não é nenhuma desvantagem sim, até porque o propósito da automatização das coisas é você tornar um trabalho maçante, repetitivo, específico para uma máquina. Você não vai querer fazer uma máquina, aquele canivete suíço, né? Que ele tem 200 mil funções. Já dizia o ditado, quem faz tudo não faz nada. Se você quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a probabilidade de dar errado é enorme. Então, quando você é específico para uma atividade, a tendência é que você cumpra ela bem. No caso das máquinas, quando ela é específica para uma atividade, ela vai exercer aquele papel ali sem problema. Aí a gente cai um pouquinho na parte de história, certo? Que é a questão da evolução da automatização. Existem diversos pontos da história onde essa evolução aconteceu, certo? Se vocês verem aqui no texto, a gente está contando desde o tempo da pré-história, como o homem desenvolveu um mecanismo para melhorar a caça, para melhorar a pesca e por aí vai, certo? Mas vamos pular aqui logo para a questão da Revolução Industrial, que eu acredito que foi um marco no quesito de evolução de fato, tá certo? Porque o que aconteceu lá no início da Revolução Industrial, o que aconteceu na Inglaterra?
a indústria ela cresceu rapidamente e o homem por si só não estava conseguindo mais dar conta do tipo de produção. Aí é que chega a vez das máquinas brilharem, certo? Só que essas máquinas, apesar de serem uma mão na roda, vamos dizer, elas não eram máquinas automatizadas. Elas eram máquinas mecanizadas, onde ainda sim era preciso uma ou mais pessoas para ter o controle daquele tipo de produção. Como vocês podem ver aqui na foto, a gente tem aqui a indústria de carros, certo? O pessoal está montando motores. Olha quantas pessoas por motor. Olha quantas pessoas nessa sala. Hoje, se a gente for pegar uma foto de uma linha de produção de carros, você não vai ver ninguém na pista. Na pista não, na esteira, desculpa. Na esteira. Por quê? Porque hoje a gente tem pessoas, bem menos que esse número que aparece aí na foto, através de braços robóticos fazendo aqueles procedimentos. Ou muitas vezes, se o procedimento for repetitivo e não minucioso, os próprios braços controlados, eles conseguem fazer aquela atividade sem problema nenhum, certo? E aí, devido a uma evolução no modo de produção, o homem passou a produzir mercadorias em maior escala. E aí, se vocês pegarem aqui a linha do tempo da Revolução Industrial, o que aconteceu? Esse processo aconteceu em 1760, tá bom? E aí, em 1807, a indústria chegou à América, promovendo novas mudanças, certo? E aqui em 1824, o parlamento inglês aprova a criação das Trade Unions, que permitia a livre associação dos trabalhadores. Foi aí que se começou a questão da união de trabalhadores, a questão dos sindicatos e por aí vai. E aí, com o passar do tempo, vocês observam que a tendência era que houvesse uma proteção do trabalhador, certo? A gente não vê se falar tanto na parte de maquinário, certo? Mas a gente vê muito nessa questão da proteção do trabalhador. Mas por que isso acontecia? Porque os processos, apesar de terem máquinas envolvidas, eram feitos pelos homens, os homens que operavam aquelas máquinas. E muitas vezes, nessas grandes indústrias, o trabalho ainda é braçal. Quantas pessoas vocês conhecem que trabalham na área de petróleo? Que tem que estar lá no meio de uma estação, consertando cano, fazendo ligações, tudo isso, apesar de se ter automação, ainda são trabalhos braçais, certo? Então, com o passar do tempo, apesar da revolução trazer a questão da automatização, a questão do trabalhador também entrou em vigor, porque apesar de se ter a tecnologia hoje, muitos trabalhos essenciais, principalmente nessa área de petróleo, é manual. Certo? O trabalho pesado, de fato, não é feito pelas máquinas, é feito pelo homem. Com o objetivo de aumentar a produtividade, diversas inovações tecnológicas foram desenvolvidas no período, como máquinas modernas, capazes de produzir com maior precisão e rapidez quando comparadas ao trabalho manual, novas fontes energéticas como o vapor, aplicado a máquinas para substituir a energia hidráulica ou muscular, certo? Porque o que acontece aqui, nesse momento, apesar da revolução estar acontecendo, do surgimento das máquinas estarem acontecendo, essas máquinas precisavam ser controladas diretamente por pessoas, certo? O que acontecia era, o que um humano fazia sem a máquina, vamos supor que uma pessoa fazia 10 produtos sem a máquina. Com a máquina ele passou a fazer 50. Mas ele ainda era necessário nesse processo, entende? Não era só a questão de existir uma máquina que tudo estava resolvido. Nesse processo ainda existia um homem nessa troca, digamos assim, certo? Aqui a gente tem uns exemplos, certo? Por exemplo, uma máquina de fiar hidráulica e uma máquina de vapor, certo? Que essa máquina de vapor foi uma das primeiras máquinas a se destacar nessa questão da mecanização, que foi em 1712. Aqui,
A gente também tem um exemplo do primeiro controlador automático, que ele regulava a velocidade de um motor, baseado na quantidade de vapor que entrava ou saía de uma caldeira, certo? Isso foi em 1769. Depois, se vocês quiserem, eu botei até o link aqui, ó, do vídeo, que vocês podem estar vendo esse processo aqui acontecer. Aqui é uma descrição desse processo que o motor faz para poder funcionar. Aí o que aconteceu? No século XIX veio o surgimento da energia elétrica, certo? E ela começou a ser aplicada às indústrias. E muitas indústrias, como do aço e de química, passaram a utilizar ela como componente principal na produção, certo? Veio também a invenção do telégrafo e do telefone, a expansão das estradas de ferro e o surgimento também do motor à explosão, que é o que a gente tem até hoje. No século XX veio o que? Os computadores e também os servomecanismos e os controladores programáveis, que é o que a gente vai estudar basicamente nessa matéria, certo? Mas basicamente os computadores aqui foi quem deu um pontapé para essa evolução rápida, porque se vocês pegarem a história de fato e colocarem, medir de 10 em 10 anos, o salto que a gente deu nos últimos 10 anos a nível de tecnologia foi surreal, nunca alcançado até então, certo? Então, muito da automatização e da automação industrial partiu disso daqui, ó, dos computadores. Não propriamente ditos como vocês conhecem, porque quando a gente fala de computador, o pessoal se prende a essa máquina onde a gente assiste vídeo, onde a gente joga um jogo, onde a gente digita um texto, certo? Mas é além disso. Os computadores é basicamente tudo que a gente tem hoje, tá bom? Também, esse moço aqui, ó, George Boyle, ele desenvolveu a álgebra booleana, que ela é a mãe, digamos assim, de toda a automação moderna que a gente tem. A gente vai estudar isso. Eu acho que vocês já devem ter visto em Eletrônica 2. Mas a gente vai voltar a estudar a álgebra de Boyle porque é ela quem define o comportamento de circuitos elétricos de forma lógica. Então a gente vai voltar para isso daqui, depois dessa teoria toda. Mas é um assunto bem interessante. Outra coisa que é importante, né? Os computadores, eles constituem a base de toda a tecnologia da automação contemporânea. E exemplos de sua aplicação estão presentes em praticamente todas as áreas de conhecimento. Isso daqui, por mais que vocês odeiem computadores, ou eu não gosto de tecnologia, eu não gosto desse negócio de celular. Gente, é necessário. Se você quer se manter no mercado, hoje você precisa saber o básico e como mexer no computador. Até porque as empresas, elas estão tendendo a comprar sistemas já prontos e você só tem que fazer a instalação e operar. Então é necessário que vocês entendam, mesmo que vocês não gostem, vocês entendam o comportamento dos computadores. E quando eu digo isso, não é fazer aquele curso da Microlinks de Word, Excel, não é isso. É você ter o contato com a ferramenta. Se você não entender como é que ela se comporta, fica bem difícil trabalhar, principalmente nessas novas vagas de emprego que estão aparecendo por aí, tá bom? Ó, dentro desse mundo da automação, existem processos, certo? Que a gente chama de processos industriais e variáveis de processo. A partir desse ponto, a gente vai estudar isso. Os processos, eles são divididos em dois, que são os processos da manufatura, certo? E os processos contínuos. A gente vai estudar esses dois e dentro desses dois moços aqui tem mais outras variações. Eu só vou aqui, deixa eu só ativar aqui minha ferramenta de desenho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ativar isso que eu vou precisar para desenhar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só...
Pronto, vamos voltar. Então, dentro desses processos, eu acredito que vocês já conheçam, certo? Um deles é o processo de manufatura. Basicamente, o que define esses processos é o seguinte: o processo de manufatura, como diz aqui no ponto, ó, são aqueles em que há uma grande movimentação mecânica de partes, certo? Eu vou destacar aqui porque isso é importante. Como exemplo, a gente tem o quê? A produção de carros, certo? A produção de coisas grandes, como montagem de carro, montagem de navios, criação de peças enormes, certo? Principalmente o que envolve esses braços mecânicos aqui, tá certo? Basicamente, o que compõe essa linha de montagem aqui? A gente tem robôs soldadores, esteiras transportadoras e outros sistemas que compõem esse processo aqui, tá certo? Normalmente não inclui muitas pessoas, até porque, como a definição já diz, ele exige uma grande movimentação mecânica e não de pessoas, certo? Se vocês pudessem definir esses processos através de características específicas, eles envolvem as grandezas aqui, ó, mais comuns são de força, velocidade e deslocamento. Basicamente, o processo de manufatura é aquele que envolve movimento, certo? Movimento. Quando vocês ouvirem a palavra manufatura, lembrem que eu estou falando de movimento, e isso inclui o que? Força, velocidade e deslocamento. Sempre que vocês ouvirem manufatura, associem a essas palavras. Inclusive na atividade é uma das perguntas. Certo? Próximo. Os processos contínuos já são processos calmos, certo? Basicamente, a parte mecânica ela fica estática. Como vocês podem ver aqui na foto, isso aqui é uma estação de tratamento de água. Tá vendo? Então, não tem movimentação mecânica quase nenhuma. Ou seja, quem está em movimentação não é as partes, mas sim o que está sendo produzido. Então, quando eu falo de processos contínuos, eu estou falando as partes mecânicas, elas estão praticamente estáticas. Elas estão se movendo o mínimo possível, certo? Então, lembrem dessa característica. E basicamente aqui, ó, as grandezas mais comuns nesses processos são de temperatura, vazão e pressão. Além dessa questão de tratamento de água, por exemplo, qual seria um processo contínuo? Quando você produz uma cerveja, por exemplo, aquilo ali é um processo contínuo. Não estou falando de envasar, tá bom? Eu estou falando da produção do líquido em si, certo? Então, quando eu não tenho muita movimentação mecânica, eu falo de contínuo. Quando eu tenho muita movimentação mecânica, eu falo de manufaturados. Deixa eu limpar aqui, ó. E aí, o que acontece? Como eu já tinha dito, muitas fábricas ela têm processos mistos. Como eu disse, da cerveja, você tem partes contínuas e você tem partes manufaturadas. Aqui, como no exemplo da foto, ó, a gente tem a produção de iogurte aqui, certo? Então, eu tenho partes que são contínuas e tenho partes que são manufaturadas. E isso pode ocorrer tranquilamente. Não é problema nenhum ter essa questão de ser híbrido. Normalmente, quando a gente mistura duas notações diferentes, a gente chama de processos híbridos, tá certo? Então, isso pode ocorrer sem problema nenhum. Opa. Aí, ó, o que acontece? A gente já teve a classificação por processos, certo? Agora a gente vai ver essa classificação aqui, ó, por grau de flexibilidade. O que é isso? Quando eu tenho um processo de produção, seja ele qual for,
ele tem essa questão do grau de flexibilidade. Isso implica no tipo de produção e no tipo de conteúdo que eu vou estar produzindo. Quando eu falo de automação rígida, como vocês podem ver aqui ó, no gráfico, deixa eu ativar isso aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico, a gente tem dois fatores importantes, que é a variedade de produto e o volume da produção, tá certo? Então, um vai ser inversamente proporcional ao outro. Basicamente é o seguinte, numa automação rígida, eu só permito uma variação de produtos e eu tenho um volume de produção enorme, certo? Já numa programável, certo? Eu tenho algo mais simples, digamos assim. Eu tenho uma variedade maior e tenho um volume de produção relativamente médio, certo? Então, se eu fosse classificar aqui, ó, aqui seria produção alta, aqui seria médio, falei errado, vou corrigir isso, e aqui seria baixo. Aqui eu tô falando de volume, tá bom? Então, ó, deixa eu retomar aqui que eu falei errado, certo? A programável é quando eu tenho uma alta variedade de produtos e um baixo volume de produção. Já na flexível, eu tenho um meio termo. Eu posso fazer, vamos pegar, por exemplo, uma fábrica de biscoito caseira. Lá a moça produz 10 mil biscoitos por semana. E ela produz de 5 tipos diferentes de biscoito. Isso seria uma automação flexível, certo? Porque eu posso produzir aqui ó, mais ou menos uns 10 mil de vários tipos diferentes. Já na automação rígida, por exemplo, eu já tenho uma quantidade muito maior. Aqui eu tenho 1 milhão, por exemplo, só que vai ser de um único produto. Por exemplo, quando uma cerveja produz... quando a cervejaria produz uma cerveja, ela tem os tipos dela lá. E cada tipo de cerveja provavelmente trabalha numa linha de produção diferente, né? Assim eu acredito. Até porque líquidos não podem se misturar. Mas ele vai produzir, por exemplo, hoje ele vai produzir 1000 Heinekens. 1000 não, né? 10 mil Heinekens. Então ele vai produzir só aquilo ali. No meio do caminho ele não vai estar produzindo Sol, nem Skin, nem nada do tipo. Certo? Então, uma automação rígida, eu tenho um alto volume de produção e pouca variedade de produto. Na flexível, eu tenho um volume médio e uma variedade média também, digamos assim. Não é tão alta, mas eu tenho uma variação que pode acontecer. Já na automação programável, eu tenho pouco volume, digamos no máximo 100 aqui, ó, 200 no máximo, e a variedade do produto é enorme. O que é que eu poderia incluir aqui nessa automação programável? Por exemplo, a produção de camisetas, sabe aquelas gráficas que produzem camisa? Então, aquilo ali é uma automação programável, onde eu tenho um baixo retirada de volume, no caso, e uma ampla variação. Ok? Ó, aqui tem mais definições, vocês podem estar vendo isso daqui depois. Eu não vou ficar lendo muita coisa, porque vocês precisam fazer atividade. Então, se eu ler tudo, eu vou dar as respostas. Então, leiam os slides também, tá certo? Mas isso aqui é basicamente a teoria de tudo que eu acabei de falar para vocês. Definição, ó, rígida, programável, flexível, leiam. E aqui tem um aviso importante, esse eu vou ler porque ele realmente é importante. Ó, algumas razões que justificam a automação da produção e da manufatura são os seguintes: o aumento da produtividade, redução dos custos do trabalho, minimização dos efeitos da falta de mão de obra qualificada, redução ou eliminação das atividades manuais rotineiras,
aumento da segurança do trabalhador, melhoria da uniformidade do produto, realização de processos que não podem ser executados manualmente. Isso daqui é algumas razões que justificam, que apesar de justificarem de fato, também justificam de uma forma errada a retirada de algumas funções dentro de empresas, certo? Não vou entrar nesse mérito de discussão, mas saibam que nem tudo são flores, né? Aqui, ó, a gente tem alguns mecanismos, certo? São mecanismos de acionamento e mecanismos de... Eita, chega me bananeia. Mecanismos de acionamento e mecanismos de movimentação, tá certo? A gente tem alguns aqui como os mecanismos elétricos, que são motores, válvulas solenoides, eletroválvulas. A gente também tem os hidráulicos, que são válvulas manuais e cilíndricos hidráulicos também. A gente tem os pneumáticos e a gente também tem os mecânicos, tá bom? A gente vai entrar melhor nos detalhes desses mecanismos conforme a gente for estudando essa matéria, porque a gente tem coisas específicas. Mas eu aconselho vocês a darem uma pesquisada nesses tipos de mecanismo e entender o princípio de funcionamento, porque essa parte de princípio de funcionamento eu não vou estar explicando, porque presumo eu que vocês já tenham visto isso em outra matéria. Senão a gente perde muito o foco voltando a essas especificações. Mas caso vocês não tenham estudado, a gente volta e revê alguns conceitos, tá bom? Aqui a gente tem alguns conceitos básicos e de terminologia, que são um pouquinho de como é que eu posso dizer? É um pouquinho de burocracia, né? A gente precisa de definições, apesar da gente falar muita coisa no popular, certo? Um desses exemplos aqui, ó, são processos. A gente ouve essa palavra o tempo todo. Mas o que é um processo? Certo? Basicamente, um processo é um conjunto de atividades ou passo a passo que objetivam atingir uma meta. Ele pode ser utilizado para criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas. Certo? Já um processo automatizado é isso tudo aqui, certo? Só que eu utilizo o mecanismo para validar esses processos. Ou seja, um sensor, seja um medidor de nível, seja o que for, certo? Quando eu tenho um processo automatizado, eu estou utilizando os dados de funcionamento para validar as minhas ações dentro desses processos. Isso aqui. Aqui a gente tem variável de processo, certo? É qualquer grandeza ou condição de um processo em que é passível de variação. Na computação, que é a minha área específica, né? Variável, a gente diz que a variável é uma caixinha. E essa caixinha, normalmente, ela pode ter um tipo de coisa que ela pode armazenar aqui, certo? Vamos supor que... Vou fazer algo imagético. Vamos supor que essa caixa aqui, ela só suporta bebidas. Certo? Ela só suporta bebidas. E aí, o que acontece? Eu só posso colocar aqui dentro bebida. Independente de qual for. Pode ser água, pode ser cerveja, pode ser suco, pode ser um vinho. Independente do que for. Mas eu só posso colocar bebidas. Eu não posso colocar, por exemplo, salgadinhos aqui dentro. Certo? Num processo, a variável, ela também é uma caixinha, onde ela armazena uma informação. Por exemplo, ela pode estar armazenando uma temperatura. E essa temperatura aqui, ela pode oscilar. Ela pode ir de 10 graus a 120 graus, por exemplo. Certo? Então, essas variáveis, como o nome já diz, ela é uma caixinha onde uma informação que está ali dentro, ela vai variar. Dependente do ambiente que ela esteja, certo? O controle de processos, ela é uma técnica, certo? E ela define os limites dessas variáveis aqui, certo? Por exemplo, vamos supor que uma cerveja ela só pode chegar até 10 graus. E aí, ela passou de 10 graus, ela foi para 11 graus. Esse controle de processo entende essa limitação. E ela faz com que
haja um procedimento para voltar aos 10 graus. Senão, a cerveja vai ser perdida, por exemplo. Certo? Então, os controles de processo, eles permitem esse tipo de situação. Certo? Ele vai calcular essas correções para que volte ao estado inicial. Outro elemento importante também é o sensor, certo? Os sensores, eles são como se fossem... Eu gosto de comparar sistemas automatizados, às vezes, ao corpo humano, certo? Imagine o seguinte, que aqui no meu bonequinho é um sistema, aqui na cabeça tem um controlador. Nossa, meu desenho tá ficando péssimo. Vamos supor que aqui é um controlador, tá certo? A nossa mão, a nossa pele, os nossos olhos vão ser os sensores. Eles vão literalmente sentir para esse meu controlador entender o que é que ele tem que fazer, certo? Mas aqui na definição bonitinha, o que é que a gente tem? Que o sensor ele é o elemento que está conectado à variável de processo e mede suas alterações. São dispositivos que causam alguma mudança nas propriedades de acordo com a mudança nas condições do processo. Resumindo a ópera, vou limpar essa bagunça aqui. Imagine o seguinte, que eu tenho um tanque. Esse tanque aqui eu tenho um sensor que vai medir a temperatura. Vou botar aqui 8 graus, por exemplo. Eu nem sei qual é a temperatura de produção de uma cerveja, mas vou fingir que é 8 graus, tá? Aqui eu tenho o meu sensor, certo? Ele está medindo, ele está enviando essa informação para aqui, ó. E o que é essa caixinha? Essa caixinha é minha variável. Eu vou fazer a ligação aqui, ó. Essa caixinha aqui é minha variável. Tá vendo? Quem é que faz esse controle do processo? É uma outra caixinha aqui que está ligado a essa variável. Certo? Ele está ligado aqui, ó. E o sensor é quem? É esse moço aqui, ó, que faz essa medida dessa variável. Então, tá todo mundo interligado no final das contas. Tá certo? Opa, peraí. A gente tem também os atuadores. Eu gosto de traduzir a palavra atuador. Normalmente, os atuadores, eles são os motores. São tudo que pega uma grandeza energética e transforma em uma grandeza física, certo? Normalmente, o melhor exemplo disso é um motor, ou uma válvula, ou algo que exija um movimento mecânico, ok? A gente também tem o controlador lógico programável, que é o CLP, que ele é o nosso cérebro, tá bom? Ele é um aparelho eletrônico digital que pode ser programado através de uma linguagem de programação de maneira a executar funções aritméticas, lógicas, de temporização, de contagem e entre outras. Possui entradas para aquisição de dados e saídas para acionamento de diversos dispositivos ou processos. O CLP, gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O CLP, gente, ele é o mestre, ele é o nosso cérebro. Você imagina o seguinte, que o CLP está aqui, certo? E todo o resto está conectado a ele. Aqui eu tenho sensores, aqui eu tenho atuadores. E esses moços aqui, ó, eles estão ligados a uma linha de produção, certo? A gente vai estudar CLP, a gente vai entender como programar um CLP. E eu também vou estar trazendo para vocês um CLP, que eu não gosto de chamar ele assim, mas eu vou trazer para vocês um controlador que eu utilizo residencialmente e pode ser utilizado na indústria também. Só que na indústria, como você tem uma quantidade de repetições maior e às vezes com forças muito maiores, a gente utiliza o CLP por ele ter essa durabilidade e confiabilidade maior, certo? Mas conforme a matéria for passando, a gente vai estudar todos esses carinhas aqui. A gente também tem a palavra programa. Vocês já devem estar cansados de escutar. Deixa eu voltar.
Esses programas, eles são chamados de software, para quem não é da área de computação. Os softwares é equivalente a programas, tá certo? E eles são um conjunto de instruções lógicas, ou seja, é como se eu fizesse um passo a passo numa linguagem que o meu CLP vai entender, que o meu controlador vai entender, certo? E ele vai executar exatamente aquilo que eu escrevi. Eu não vou nem mostrar para vocês um exemplo agora, porque eu sei que vocês vão se assustar. Mas não é um bicho de 7 cabeças, certo? Para quem já estudou informática aí, vai ser uma colher de açúcar, basicamente, porque é muito tranquilo. Mas para quem ainda não tem contato, eu sugiro também dar uma olhada em alguns vídeos para se situar. O que é que a gente vai ver a partir daqui. Certo? Ó, aqui tem alguns vídeos, tá vendo? Que eu coloquei. Eu vou colocar ele lá no portal. Eu não posso tocar ele aqui agora, porque como ele faz parte do YouTube, se eu reproduzir, eles vão cortar o meu vídeo. Então eu vou colocar o link desses 2 vídeos aqui para vocês lá na plataforma, certo? Para vocês verem também, eles são bem interessantes, falam o que alguns dos componentes que a gente vai estudar também e o que é o CLP especificadamente, ok? A partir daqui, esse assunto é o de amanhã, que é a parte de sensores, ok? Então o que eu quero que vocês façam a partir daqui? Vocês vão pegar a atividade e vão tentar responder ela baseado nesses assuntos que eu acabei de falar. E no final da noite eu vou abrir uma chamada para a gente poder tirar as dúvidas e discutir melhor sobre o assunto. Qualquer coisa vocês me falam se vocês gostaram desse formato ou não. Se por acaso vocês preferirem as lives como antigamente, vocês me avisam e a gente volta para ela. Mas eu acredito que esse formato seja até mais rápido da gente estar fazendo esse estudo na parte de automação. Tá certo, galera? Um abraço e até mais.